Bom dia a todo mundo, tá, que fez as apresentações. Eu vou mostrar, então, casos de uso diferentes da jurimetria na ferramenta Turívio, tá? E deixa eu começar a projetar minha tela para vocês. Eu vou mostrar para vocês 3 casos diferentes, então, e estão em níveis diferentes de desenvolvimento, tá? O primeiro deles é o nosso produto que está mais avançado, que é a jurimetria integrada à pesquisa jurisprudencial. O segundo é o nosso Business Intelligence tributário, que são dashboards interativos. E o terceiro são casos de uso que a gente tem de jurimetria trabalhista, que é o nosso próximo produto, tá? Perfeito, gente. Essa é a nossa tela inicial e uma dos pontos que a gente tem aqui da jurimetria da Turívio é que a gente acredita que jurimetria é uma vitamina, pesquisa jurisprudencial é um analgésico, é uma coisa que todos os advogados constantemente estão fazendo, é um pain point para o advogado, mas é um setor que ainda, como todos nós sabemos aqui, ainda está aprendendo a consumir jurimetria e o valor do analytics aplicado ao jurídico. Então, a ideia inicial aqui foi colocar junto esse analgésico com a vitamina para facilitar o consumo e a familiarização da jurimetria. Então, eu vou pegar um exemplo aqui de um tema simples, o nosso foco agora é em direito tributário, tá? Deixa eu pegar um tema simples em direito tributário para mostrar como é que funciona. Que é a tese do século, que é a exclusão do semestre da base de cálculo do PIS. Então, o que acontece aqui é que o nosso usuário faz uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa aqui em mais de 63 milhões de decisões em tribunais diferentes, tá? E o primeiro resultado que a gente entrega aqui é uma pesquisa jurisprudencial, então tem aqui todas as decisões relevantes sobre o tema. Aqui a gente encontrou 144 mil decisões, então é um tema bem recorrente, porque a gente poderia tentar refinar que essas decisões, o resultado dessas decisões, mas o ponto aqui, dado o nosso público-alvo que está ouvindo a gente, que eu queria enfatizar esse gráfico. Ao mesmo tempo que ele recebe o resultado das decisões, ele recebe um gráfico que é fácil de entender sobre tendências jurisprudenciais desse tema. Então, o que a nossa tecnologia faz é ler as decisões e fazer uma classificação dessas decisões, se elas foram favoráveis, contrárias ou parcialmente favoráveis ao contribuinte ou algum outro caso, tá? Então, a partir disso, a gente agrega todas essas informações e a gente tem um gráfico aqui que dá o resumo de uma década de discussão jurisprudencial sobre um tema em uma única imagem. Então, a gente vê aqui, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, na linha vermelha a gente tem as decisões contrárias ao contribuinte, na linha azul as decisões favoráveis, e a gente vê que foi um pouco de um empate entre 2010 e 2000 até 2017, com alguma vantagem para o fisco, tá? A linha vermelha, ao longo desses anos. Depois a gente vê que dispararam primeiro o volume de decisões, mas o contribuinte passou a levar vantagem a partir de 2017. O que é o ponto aqui? Em 2017, a gente teve a primeira decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, em abril de 2017, que firmou jurisprudência favorável ao contribuinte, e aí a gente vê esse crescimento de decisões favoráveis ao contribuinte a partir de então. Então, o que eu gosto de usar esse tema aqui, porque é um tema que é bem conhecido pelos profissionais da área, e a gente vê claramente como que uma decisão de repercussão geral, ela faz um trickle-down para as outras instâncias, então multiplica bastante a quantidade de decisões favoráveis ao contribuinte. A gente vê aqui que do ponto de vista de prognóstico de êxito, ela deixa bem claro que antes era meio a meio ali, mas agora são decisões, a probabilidade maior é de decisões favoráveis ao contribuinte. E um outro ponto interessante, a gente tem aqui esse pico aqui na curva, tá, de decisões contrárias ao contribuinte de 2014, que é resultado da Lei 12.973, que alterou a forma de calcular o PIS. Quer dizer, com a própria jurimetria, a gente consegue ver, inclusive, impactos de novas normas nas decisões das cortes, tá? Então, essa é uma forma que a gente tem de mostrar para o nosso usuário uma visão geral da jurisprudência, para além da quantidade enorme de decisões que ele tem aqui.
E ainda nessa parte do produto, eu vou falar rapidinho de alguns pontos. Na verdade, se eu fizer isso, não vai dar tempo, tá? Deixa eu correr aqui então. Mas o ponto aqui é, a gente tenta ser super transparente com o cliente, falando qual que é o nosso nível de acurácia para cada uma das bases de dados. E quando a gente faz esse exercício de machine learning para classificar as decisões, a gente tem também a possibilidade de gerar filtros inteligentes em que o usuário pode vir aqui e filtrar apenas decisões favoráveis ao contribuinte, quer dizer, como é que ele protege melhor o cliente dele, e decisões fortes, decisões unânimes, tá? A gente aplica esse filtro, a gente poderia fazer um refinamento bem maior aqui, mas a gente já vê que a pesquisa jurisprudencial, o resultado sai de 144 para 5.000. Então, eu consigo, assim, facilitar outros pontos das testes dos advogados a partir da tecnologia que eu gerei para gerar a jurimetria, tá? Então, essa é a primeira parte de como a gente entrega a jurimetria integrado com a pesquisa jurisprudencial, mas o próximo ponto aqui é um business intelligence, agora só na área de tributário, tá? Em que o que a gente faz é o seguinte: o usuário vai gerar aqui, criar dashboards com temas diferentes, e aí dentro disso ele vai fazer uma pesquisa sobre esses temas, no caso aqui exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS, e aqui a gente vai entregar um resultado de acordo com as decisões que a gente tem na nossa base e que foram classificadas pela nossa inteligência artificial. E aí a gente gera essa explicação aqui para o nosso usuário de formas diferentes. Então a gente vê aqui que já é uma experiência de jurimetria bem mais complexa, que eu tenho uma riqueza maior de gráficos, tá? Os gráficos são todos customizáveis. Por exemplo, se eu não gostei desse gráfico aqui, eu posso simplesmente apagá-lo. Então fica algo bem, o advogado pode colocar aqui uma nota que ele vai fazer uma explicação sobre esse tema e vai produzir um relatório para o cliente dele. Então os gráficos são customizáveis, o relatório também é customizável. E outro ponto que a gente achou super importante para facilitar o uso dos advogados é que o advogado, a advogada, ele é quase desconfiado por natureza, né, gente? E ainda mais quando ele está falando, e isso é algo que ele deve ser, dado o ofício dele. E aí, quando a gente está falando de tecnologias diferentes e formas diferentes de olhar o direito, ele vai olhar para isso aqui e pensar: putz, será que eu posso confiar nesses dados? Esse prognóstico de erro está certo? Eu gostaria de fazer uma auditoria nisso, na verdade. E a gente dá essa possibilidade aqui, fazendo esses gráficos serem interativos. Então, para cada gráfico desse, se você clica na linha, ele vai abrir aqui um painel em que a gente mostra exatamente quais são as decisões que compõem aquele pontinho. Então, eu estou falando aqui que tem 100 decisões favoráveis ao contribuinte sobre esse tema no tribunal no ano tal. Ele clica, ele vê aqui a lista de decisões, ele vai poder interagir com as decisões, ler, auditar essas decisões, e caso ele ache que é uma decisão que não faz sentido para o relatório que ele está gerando, ele pode remover, ou ele pode mesmo, caso a gente tenha errado na nossa classificação, ele mesmo troca a classificação e o gráfico responde a essa nova classificação dele, tá? Ju, eu tenho só mais um minutinho, né? Isso, perfeito então. Gente, eu ia falar um pouco do que a gente tem agora em nível protótipo, que é da parte trabalhista. Então, a gente está expandindo agora nossa jurimetria, que estava focada em tributário, para a área trabalhista também. E a ideia aqui é mudar um pouco a forma como eu vou falar aqui, mostrar aqui algumas telas, tá? Protótipos de baixo nível, porque ainda está em fase de prototipação e desenvolvimento. Então, o que é a ideia aqui? É a gente mudar um pouco a forma de fazer jurimetria, e o modelo que a gente pensou foi tipo Canva, aquela ferramenta de design que existe, que você tem templates prontos, que o usuário que não é o designer vai simplesmente pegar um template e preencher. Aqui a ideia é a gente mapear casos de uso de jurimetria, deixar templates prontos, e aí o usuário simplesmente vai
responder um formulário, vai fazer algumas interações com a ferramenta, em que depois dessas interações a gente gera um relatório já pronto para ele, tá? Customizado para as necessidades dele, mas com um template já pré-definido que facilita um pouco o trabalho dele de como fazer análise estatística em cima de uma base de dados jurídica. Bom, para não passar meu tempo, era isso que eu tinha para apresentar, tá? Então, 3 cases de uso diferente, um jurimetria integrada à pesquisa jurisprudencial, o segundo, um dashboard interativo em que eu tenho informação enviada colocada de formas diferentes, tá? E com mais interatividade e customização. E o terceiro ponto, caso de uso trabalhista, em que primeiro eu mapeio os casos de uso, deixo templates prontos, o usuário interage com esses templates e cria sua própria jurimetria, tá? Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado a vocês.